Saudações, camaradas, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e na live de hoje nós vamos falar sobre aspectos interessantes encontrados em muitas séries e filmes de TV, ok? O primeiro aspecto interessante, né, a primeira coisa que eu quero colocar para vocês foi um plano que surgiu essa semana, um plano que eu estava conversando com uma pessoa, um amigo meu, um amigo local meu, e ele me passou qual era o plano de sobrevivencialismo dele. Sobrevivencialismo é um recurso que as pessoas têm para se manterem seguras em emergências, vamos colocar assim, ok? E dentre esses planos você vai achar todo tipo de pessoa com todo tipo de plano. O generalista é aquele que tem um plano básico, padrão e clássico, ok? E eu vou chamar esse de sobrevivencialista ou preparador generalista. Tem muita gente que faz uma distinção enorme entre preparador e sobrevivencialista, só que um está muito ligado com o outro e, na minha concepção, não tem muita diferença. O preparador é aquele formiguinha, ok? Enquanto alguns classificam o sobrevivencialista como sendo o cara mais safo. Mas preparadores BR, pelo que eu percebi ao longo da minha jornada, são todos muito safos, porque o BR, baixa renda, tem que se virar para sobreviver. E baixa renda tem tudo a ver com esse vídeo que a gente vai fazer hoje. Eu conheci um cara muito tempo atrás que se tornou muito meu amigo, tá? E o plano dele é um plano muitíssimo interessante que abriu precedente para esse vídeo de hoje. Esse cara, ele estudou, ele fez administração de empresas, eu acho, ou direito, ou alguma coisa desse tipo, e não trabalhou sequer um dia na área dele. Ele trabalhou em diversos outros segmentos, um deles na cozinha, comigo. Então, sobrevivencialistas cozinheiros são terríveis, só para você saber. Ele era especialista em molhos e tudo mais, mas ele se virou de todas as formas possíveis e imagináveis que vocês podem imaginar. Esse cara já ganhou quase 2 ou 3 mil reais vendendo cachorro quente em porta de rodeio, para vocês terem uma ideia das coisas que ele faz. Hoje em dia, esse cidadão, esse colega, ele tem um bar, isso mesmo, um boteco, mais precisamente, um botecão daqueles bem boteco mesmo, perto de uma faculdade e tudo mais, mas ainda assim um boteco. Ele tem algumas características muito interessantes que eu não posso dizer que eu julgo, porque eu não estou nem aí para o que ele pensa em relação a isso, mas ele acredita em coisas como eugenia e coisas desse tipo assim. Considerando que muita gente ainda classifica isso como sendo uma coisa específica de algumas etnias, o bar desse meu amigo se chama Bar do Negão. E outra curiosidade sobre ele, que ele é maníaco por Gray Man Directive, mas ele tem tipo uns 2,5 metros, sei lá, ele é grande pra cacete. Então assim, uma das coisas mais difíceis que esse cara vai conseguir fazer é ser invisível, só para vocês terem uma ideia. Mas enfim, ele tem uns planos muito interessantes. A primeira coisa que ele fez foi montar um bar. Ele montou um bar, um boteco, com a única e exclusiva finalidade de trocar dinheiro de mãos. Dinheiro físico, dinheiro grana, ok? Grana, notas, moedas e tudo mais. Era isso que ele queria. Ele queria ter um negócio dele onde ele pudesse trocar dinheiro. E é isso que ele busca na vida dele toda. Ele tenta o máximo possível sair fora de bancos e tudo mais. Ele opera o bar, praticamente as contas, tudo que é legalizado, ele vai para dentro, ele coloca no bar, tipo, cartões e tudo mais, e o que é por fora, ele usa por fora. A estratégia dele foi essa: trabalhar com dinheiro, fazer as preparações dele com dinheiro, porque dinheiro é invisível. E toda a nossa conversa começou quando a gente, questionando aquela questão de tag que todo mundo marca, e o pai falou assim: mas qual é o seu item principal? Qual item você gostaria de ter no cenário de crise? Eu gostaria muito que vocês colocassem aí nos comentários qual item seria aquele que você gostaria de ter no cenário de crise. Pode colocar aí nos comentários. Quando ele perguntou isso, eu falei, acho que eu queria uma faca, uma survivalist, né? Foi o que eu pensei de início, assim, uma survivalist, um extreme, uma ferramentona animal, assim. Ele chegou pra mim e falou assim: olha, eu quero te levantar uma lebre que eu nunca levantei antes e eu vou falar pra você o que eu tô fazendo. Eu falei: tá bom, o que você gostaria de ter
numa situação de crise. Ele falou para mim que ele gostaria de ter uma nota de R$1.000. No começo eu ri, né? Eu achei, falei, nossa, uma nota de R$1.000, cara. Ele, uma nota de R$1.000. Eu gostaria que o governo brasileiro criasse uma nota de R$1.000. Eu falei, mas por que você gostaria que o governo brasileiro criasse uma nota de R$1.000? Porque seria mais fácil transportar dinheiro de um lugar para o outro. Você percebeu que todas as notas, a maior nota que nós temos é a nota de 100, e para você, por exemplo, transportar R$5.000, você teria que levar um maço grande de dinheiro, e sendo que com uma nota de 1.000 você poderia levar R$5.000 em dinheiro e poder se deslocar melhor. Eu falei, mas que porra de plano é esse, né? Que plano de ideia é essa? Ele falou, olha, se você considerar as dimensões continentais no Brasil, mesmo eu não falando nenhum tipo de idioma, eu podia me deslocar só dentro do Brasil de um lado a outro se eu tivesse bastante grana comigo. Faz sentido, né? Faz sentido. Ele podia se deslocar de qualquer canto para outro fácil se ele tivesse dinheiro na mão. Mesmo num cenário como o do Espírito Santo, por exemplo, ele simplesmente sairia. E foi aí que ele levantou a lebre de qual seria o kit, a BOB mais GMD que existe, mais Green Man Directive, né? Seria a BOB baseada em grana, única e exclusivamente dinheiro, nota sobre nota, onde você simplesmente sai de um canto e vai para o outro e compra o que você precisa, né? Monitorando, claro, áreas que não estejam afetadas. Claro, com o tempo, depois de um tempo, ele também tem recursos, ele não é um batata, ele tem grana para investir nisso, ele fez tudo que um sobrevivencialista deve fazer na sua base. Ele fortificou a casa, ele melhorou a segurança dele, colocou gente armada para trabalhar no bar e tudo mais. Mas enfim, ele se melhorou bastante, fez estoque de comida, 72 horas, fez tudo que um sobrevivencialista padrão faz. Só que o plano BOB dele, o plano de evasão dele, é literalmente igual ao plano de evasão que você vê no cinema para espião, por exemplo. E foi isso que ele falou, né? Aí ele começou a colocar uma série de séries que passam na TV, desde, deixa eu ver se eu lembro todas, Blacklist, Homeland, Bourne e todos esses. E ele começou a colocar como eram os kits desses espiões, que eles tinham nos kits dele e tudo mais. As listas que tem muita gente que faz essas listas na internet. Se vocês não conhecem ainda, se vocês nunca foram olhar essas listas, você vai lá. E a pergunta dele era, qual é o valor correto para se colocar num kit desse? Tá, lá no kit do Bourne ele tinha várias identidades falsas, passaporte, arma, lente de contato, ele tinha de tudo lá dentro, uma pilha de dinheiro enorme que ele provavelmente ia sair. No terceiro filme do Bourne, aquele que não é o Bourne, né, que é o outro Bourne, o cara também tem uma porta de carro abastecida com um monte de dinheiro e um monte de itens que ele usar, uma arma e tudo mais. E a gente começou a pesquisar isso, falou assim, quanto que é aquele dinheiro todo, né? Quanto que é esse valor real para evasão, e a gente não chegou numa linha. Quanto seria esse dinheiro? Quantas notas você tem que juntar hoje para evadir? Lembrando que isso é um clássico do cinema. Qualquer série desse tipo que você for assistir hoje, você vai encontrar exatamente o mesmo padrão. A arma, alguns itens lá dentro da bolsa, dinheiro pra caramba, identidade falsa e tudo mais. Se você assistir o magnífico A Volta ao Jogo do Keanu Reeves, né, do John Wick, você vai ver que ele arrebenta o chão lá e tira uma mala de lá de dentro com um monte de moedas de ouro. Mas aquelas moedas de ouro é de um cenário fictício onde ele troca aquelas moedas de ouro por serviços. Vocês devem ter visto isso. Aqui no Brasil, não sei, né? Toda cidade tem aquele cara que vende ouro, que comercializa ouro, que faz isso no meio da rua e tal. Tem a questão da segurança, que você pode ser roubado na hora de trocar. E, viavelmente falando, se você estiver realmente encurralado numa situação de merda, você vai oferecer uma moeda de ouro para um cara numa troca, ele vai te dar uma lata de atum. Então você vai pagar aí, sei lá, tá 120, 130 reais o grama do ouro, você vai pagar 130 reais por uma lata de atum para você comer. Porque as trocas são baseadas em itens pequenos, então muitas vezes vale mais você ter um isqueiro para trocar por uma lata do que você ter uma moeda de ouro. Não é sempre que você pode trocar num bug generalizado desse.
Então eu entendi que o ouro talvez não seja, pode até ter, mas sendo assim uma troca mais garantida, num cenário mais bem pensado, mas não nesse cenário de bug out spy, bug out GMD igual que ele fez, ok? Então, mas ele levanta uma lebre interessante. Como seria esse kit? Qual kit seria o mais ideal, o mais bem pensado? Qual foi o mais legal? Pois bem, foi aí que eu baseei minha pesquisa e eu fui atrás de alguns, né, desses kits dentro desses cenários. Eu não consegui achar nenhum valor, né? Eu tinha lá um monte, todos eles têm lotes de dinheiro, lots of money, montes de dinheiro, e eu não consegui achar valores fechados para quantos esses caras colocam nas bolsas de fuga dele, nas bolsas de escape dele, tá? E aí eu fiquei na dúvida, eu falei, eu vou trazer para a live e vocês colocam na live o valor que vocês acham que seria viável. Lembrando que nota de R$1.000 foi pedido dele, né? Mas não um pedido original, não, isso não existe. O que nós temos hoje é nota de 100. E não sei se vocês sabem, as notas, as maiores notas, a de 5, a 10, 20, 100, 50 e 100, elas vão diminuindo, né? Então provavelmente a nota de R$1.000 seria uma notinha desse tamanho, assim, bem pequenininha, para ninguém falsificar. Mas voltando. Desculpa, é o contrário. A nota de 100 é grande e as notas menores são pequenas. Ele levantou vários pontos lá que eu achei interessante e eu pretendo fazer um post para vocês falando sobre isso. E um deles que eu consegui baixar completo, que foi bem interessante, assim, é um EDC de espião. E esse EDC eu consegui dados muito legais dele, porque no início ele não foi patrocinado. Depois ele foi patrocinado, só para vocês saberem, tá? Então, tem coisas aqui que, lógico, são dos patrocinadores, e algumas pessoas podem achar que não, que não tem melhores ou tem piores. Mas acontece que aconteceu logo de cara, no início da série, eu vou emendar essa série já com uma outra coisa para vocês saberem, que foi a série 24 Horas do Jack Bauer. Vocês já devem ter assistido isso, passou na Globo. É bem comum, né? É por isso que eu escolhi essa. Não séries mais obscuras aí de Netflix e coisas que nem todos têm acesso. E aí eu peguei o kit completo do Jack Bauer, cara, para mostrar para vocês, para falar para vocês o que é que tinha na bolsa de evasão, na bolsa de operações do Jack Bauer. Uma bolsa de campo. Logo no primeiro episódio, quando ele sai de dentro o CT, né? Aquela centro de terrorismo deles lá, não sei como aquilo chama. Ele pede que o carro seja abastecido com um kit de campo, que é um mega EDC que ele recebe, numa bolsa a tiracolo muitíssimo simples. Se vocês colocarem na internet Jack Bauer Bag, vocês vão ver que é uma bolsa dessas que você carrega aqui do lado, joga para trás na moto e tal, que ela tem 2 divisões dentro, 2 bolsos e mais nada, ok? Eu separei os itens para vocês verem e se vocês discutirem se vocês concordariam com isso ou não. Vamos lá. A bolsa que eu já falei, né? E o kit de campo que ele recebe, que eles colocam no carro para ele. Lembrando que esse kit aqui que eu consegui pegar para vocês é de uma temporada lá no começo dele, tá? Seria o kit que os spy lá, que os Arapongas recebem no começo. Então coisas ali esdrúxulas, como um não sei o que para transferência de dados. Lembrando que quando essa série começou, você ainda não tinha os smartphones com essas facilidades todas. Então isso que o Jack Bauer carregava era uma tecnologia fodida. Eu tirei isso de fora, tá? Vamos lá. O Jack Bauer tinha no kit dele uma Sig Sauer P228 ou a P229. Era isso que estava dentro do kit. Ela vinha carregada até a boca com mais 3 carregadores carregados. Depois da segunda temporada, essa arma foi trocada ali, porque foi patrocinado. O Jack Bauer recebeu um patrocínio de fora para poder começar a usar as HK, ok? E ele usou a HK USP Compact, que foi a arma padrão, tecnicamente, do Jack Bauer nas outras 500 temporadas que ele fez lá. Mas a arma principal dele, a arma que vinha no kit, a arma proposta nesse kit, era uma Sig Sauer 9mm, ok? A faca que ele usa são as brutais Microtech. E ele usou, cada temporada ele usou uma dessas facas, ok? Só para vocês terem uma ideia, essas facas são realmente brutais e elas não são feitas para nada além do que picotar pessoas.
Todas as Microtech são brutais. Eu conheci algumas, não todas, tá? As mais antigas eu cheguei a pegar na mão e tudo mais, não as mais novas, mas são facas de combate absurdas. E vale a pena quem quiser dar uma olhada no que é um canivete, uma faca de combate, tem uma faca tática, um canivete tático, uma olhada nesses Microtech. E eu não gosto muito de canivete, já deixei isso bem claro, mas o Jack Bauer usa o Microtech e ele foi usando vários modelos até o final, de acordo com a série, né? Como que vai acontecendo na série, vai lançando canivete novo, ele vai fazendo a propaganda, foi patrocinado, tá? O Jack Bauer tinha no kit dele paracord 550. É um rolinho pequenininho, que deve ter uns 5 ou 6 metros, tá? Que vocês conseguem ver na bolsa também. Algo muito interessante que ele tinha é um kit médico no estojo de metal, um estojo mais ou menos desse tamanho, assim, de uns 20 e poucos centímetros por uns 3 centímetros, que vinha dentro da bolsa, que ele recebia lá pronta lá do negócio, ele recebia esse EDC pronto, tá? Eles tinham um conjunto de luvas Mechanics, o original, no primeiro vídeo foi luvas Mechanics, a original, a preta original, tá? Ele tinha ferramentas, uma ferramenta Letterman, você vê claramente que é um Letterman, mas não dá para ver qual é o Letterman, ou seja, uma multiferramenta. Ele tinha uma lanterna tática Surfire mais antiga, tá? No kit dele. Ele tinha um monóculo pequenininho também, mas pelo que eu entendi, que eu li, é cenográfico, não é original. Ele tem um kit de gazuas e chaves no kit dele, de espião. Um celular para transferência de dados, que eu já coloquei lá para vocês, exclusivo, né? Ele colocava o chip lá, já estava com tudo na memória dos lugares onde ele precisava ligar. E o resto eram todos equipamentos de araponga, que pra gente não é muito interessante, coisas de espionagem, para ler digitais, para, enfim, aquelas coiseiras todas que os americanos adoram. Esse foi o kit do Jack Bauer que ele recebeu da UCT. Ele recebeu uma mala pronta, literalmente uma BOB ou um EDC de campo, para ele poder trabalhar com um kit desse. Também tinha algumas algemas, aquelas de plástico, sabe, aquelas algemas. Esse é o kit padrão do Jack Bauer para ele fazer todo aquele arregaço que vocês viram ele fazendo na série 24 horas. Lembrando só que a arma foi trocada e as facas foram trocadas durante o episódio por conta de patrocínio da série, só isso, tá? Ele começou com uma Sig Sauer e depois ele trocou, depois da segunda temporada ele trocou e começou a usar uma HK, ok? Uma pistola 9mm. Pelo que eu entendi, eram mais ou menos 100 tiros que ele carregava com ele para todos esses episódios naquela bolsa. Aquela bolsa oferecia 100 tiros. O kit médico deles é muito interessante também. Aparece num outro episódio ele usando as gases, as bandagens que tem lá dentro. É um kit bem pequenininho, mas socado, muito impactado. E é um EDC muito interessante, né? Ele também tinha alguns distintivos e identificações dele, que eu coloquei aqui só como identificações, que é muito interessante para quem quiser ter cópias autenticadas de seus documentos dentro de um kit. Já falei isso várias vezes. É muito bom você fazer e, se possível, escanear a maioria dos seus documentos e deixar no pendrive com senha. Você também vai fazer um bom uso disso. Sim. O Andrew está dizendo que esse é um EDC para uma pessoa altamente treinada. Literalmente é um EDC de TV, a gente está falando de sério, ok? Mas é uma concepção muito interessante, porque eu peguei uma outra série, se não me engano, Blacklist. Também aparece uma hora onde o araponguinha lá é pego e eles abrem a caixa, e a caixa tem uma configuração muito parecida com esse. Muito parecida. Ao invés do Microtech, ele tem uma faca dos Mariners, a Emerson CQC 6, Close Quarter Combat 6, que também é uma faca muito brutal, que tem uma ponta em diamante, que é prevendo até para romper fibra grossa e tudo mais. As pessoas gostam muito desse tipo de faca, principalmente em operações táticas, onde você pode encontrar algum colete com um abrigo grande e tudo mais. Então eles usam essa daí também, tá? Estava no lugar da Microtech, mas basicamente o EDC era muito parecido. Tinha uma lanterna, tinha o kit médico dentro e uma pilha de dinheiro. Foi exatamente sobre a pilha de dinheiro que a gente discutia, né? Quanto que é uma pilha de dinheiro para o Brasil, né? Quanto seria viabilizar um item como esse? Porque seria uma preparação muitíssimo interessante. Esse meu amigo cita algumas outras coisas também, né? Falando sobre principalmente a questão de abrigo, de contratos. O Brasil é campeão em contrato de gaveta, aquele contrato onde você chega e faz um aluguel
ou faz até compra de imóvel, enfia na gaveta e pronto. Você tem um contrato ali, principalmente se o imóvel não tiver documentação e tudo mais, ou não tiver com as documentações em dias. Tem muita gente que faz isso, transferência de imóvel e tudo mais, que você consegue fazer essas transferências com valores muito baixos ou aluguéis com valores muito baixos, realmente no Brasil, dependendo da área que você for. Quanto mais afastado, ou seja, quanto mais BOL, mais barato para você achar, na grande maioria das vezes. Então, dinheiro para alugar coisas realmente é uma vantagem muito grande. Teria que se fazer um cálculo disso, né? Um cálculo disso, de você ter um aluguel como esse, de como você conseguir levantar essa grana toda, de como você conseguir guardar. Ele cita, entre outras coisas, a situação do Brasil como um todo. Ele acha que não tem que melhorar, não, porque quem vive nas sombras, quem vive por baixo dos panos, quem vive fazendo coisas, vivendo com dinheiro, vivendo com troca, tem um paraíso aqui, né? Que o Brasil é o paraíso do GMD. Quem quiser viver nas sombras do Brasil, achou o lugar correto. Se você tiver uma pilha de dinheiro, você não precisa de mais nada no Brasil. E eu concordo parcialmente com ele. Eu concordo parcialmente, porque não são todos que conseguem ter acesso a essa pilha de dinheiro. E quando eu falei isso, eu recebi um manifesto material de uma ONG, eu até passou na TV, se não me engano, essa semana, o pessoal mandou aqui, de uns garotos que mostrando como você consegue guardar dinheiro, economizar dinheiro, mesmo ganhando bem pouquinho, assim. Então alguns deles guardam metade do salário, o cara deixa de ir na balada, deixa de fazer aquilo, vai lá, pega aquela grana e guarda, né? E ele conseguiu juntar uma boa quantidade de dinheiro com pouca idade, ganhando pouco, economizando, fazendo coisas por fora. Então ele provou de alguma forma que ter esse monte de dinheiro é viável, né, segundo ele. E é mesmo, né? É viável. Você consegue arrumar trabalhos e coisas onde você consegue viver com grana fora do sistema, e tem muita gente que faz isso. E quando eu trouxe para vocês aqui o kit Jack Bauer, trouxe por título de curiosidade, porque muita gente quer saber montar um EDC e tudo mais e não sabe muito bem as coisas que colocam ali. E ultimamente a gente está vendo muita besteira na internet. Nessa semana quiseram arrancar meu couro porque eu falei da Karambit. Eu não gosto, eu acho que não funciona, eu acho que é muito enrolada, né, para você usar aquilo lá. E se a Karambit fosse boa em comparação com outras facas, toda a força militar do planeta usava Karambit, não facas de combate, né, facas tipo essa daqui, ou tipo essa aqui mais precisamente. Foi essa faca aqui, ó, exatamente essa daqui, que venceu os Karambits lá na Indochina e na área deles. Então, é só porque é melhor mesmo, não é porque é mais tática ou mais isso, mais aquilo, não. Tá? Melhor que nada? Claro que é. Mas, a partir do momento que você tem um kit padrão montado, você acaba se familiarizando com ele e você tem que buscar essa instrução para olhar. E aqui no Brasil, funciona? Bom, eu vi hoje um post do Instituto Defesa, para quem é de Minas Gerais e região, onde eles estão alertando novamente por aquela proibição de facas em Minas Gerais. De novo, novamente, eles estão querendo proibir o porte de qualquer tipo de faca em Minas Gerais, até tesourinha de criança, vai ter multa, vai ter tudo. Quem paga multa no Brasil? Né? Bandido paga multa, né? Você acha que o cara tá ligando pra multa? Você acha que o cara tá ligando pra lei? Você acha que o cara tá ligando pra arma? Não, é pra ferrar você. Você, cidadão, não vai poder ter sua faca, sua arma, e eles estão querendo fazer isso na calada da noite, como já fizeram. Não tem traição maior pro povo do que eles quererem culpar um objeto pela merda que os outros fazem. Eles não têm como oferecer segurança e ficam tentando fechar as portas e deixar todo mundo cada vez mais desarmado. Agora, até faca, até alicate de unha vai ser proibido de andar em Minas Gerais se as pessoas não tomarem uma atitude. E quem tem que tomar atitude é o povo de Minas, ir lá e descer o pau em cima desses políticos aí. Senão, vai dançar, tá? Isso afeta diretamente a nossa prática, para começar. Se você tiver vontade de começar um bushcraftzinho, esquece, porque você não tem justificativa nenhuma. Eu tô indo acampar. Né? Para que você precisa de faca, facão, 10 facas para você ir treinar não sei o que lá dentro? Porque se você for parar para pensar, você precisa de umas 2 ou 3 tipos de faca para você realmente treinar, não para acampar. Acampar você precisa de um. Agora, se você quiser ir lá treinar, fazer entalhes, você vai ter que ter uma faca correta para fazer determinadas coisas ou para fazer outras coisas.
ponto final, né? E como que você vai explicar que você está com 2 trays? Aí foi acampar, então eu levei uma curva, uma Scandi e uma mais pesada para sujar e fazer merda. Não, 3 multas seguidas no seu nome, quem paga é o cidadão de bem. Não é vagabundo, não. Vagabundo não tá nem aí. Pode dar multa que nem casa ele tem esses vira-lata. Então, você vai vendo como é que funciona a coisa, tá? Como montar um kit desse, então, e usar esse kit no dia a dia? É mais complicado ainda, tá? Principalmente a questão do desarmamento e tudo mais. Tem muita coisa que é só sonho nosso, como, por exemplo, a Sig Sauer P228 ou 229 que ele usa, ou a HK ou SPC. Como curiosidade, a maioria dos outros Araponga de outras séries, todos guardam Glocks, tá? Só para vocês saberem. A Glock é a arma queridinha dos outros espiões, atualmente, nas séries atuais, tá? Mas pra gente eis aí um EDC totalmente inviável, mas se você for pensar em termos de fuga, né, é muito interessante. Então, como mascarar um EDC? Não tem como. Você pega coisas pequenas que cabem no bolso, você faz como Jack Bauer, coloca uma bolsinha, tira a cola e carrega ela. Pois é, isso, eu concordo com você, Matheus. O Matheus está falando que se parar numa barreira e tiver com uma arma de fogo no Brasil, a fuga acabou. Eu concordo com você plenamente. Concordo plenamente. É uma situação de bug generalizado. O Espírito Santo não teria acabado, ele teria saído do Espírito Santo com a arma. Ele teria que se desfazer ou rezar para quando ele chegasse num outro estado, ou num município que tivesse polícia. Mas se ele estivesse dando uma volta na rua no Espírito Santo, ele não teria sido preso não, porque não tinha ninguém lá para socorrer ele. E é bem esse ponto que ele levantou, tá? Ele levantou esse ponto da questão da fuga, exatamente, da arma, de tudo, exatamente para um cenário como aquele, onde a polícia não tinha polícia. Quem ia prender ele ali? Ele ia sair e ia voltar. Esse mesmo Jack Bauer, esse espião maravilhoso, super pica das galáxias, ele tem uma filha loirinha que se mete em todo tipo de encrenca. E na segunda temporada, se eu não me engano, segunda temporada, ela acabou caindo no, sei lá, no abrigo sobrevivencialista dos sonhos de todo mundo, né, cara? Literalmente ela chegou ela conheceu o sobrevivencialista macro ali. Ela chegou num deserto, num lugar vazio lá, que ela estava tentando fugir, e de repente ela deparou com um cara que levou ela para uma cabana de toras isolada no meio do nada mesmo, e a cabana de toras tinha um bunker. O bunker. O cara cavou lá e construiu um bunker lá no fundo, animal. Essa é uma das referências de prepper mais legais que eu vi, porque o cara não era assim muito pirado, embora ele tentasse dar um golpezinho para ficar caloeira lá dentro, ele não era tão pirado assim, ele até ajuda ela no final. Lá ele termina a coisa como bom moço, mas na segunda temporada mesmo, do 24 Horas, ela chega num bunker lá e conhece um sobrevivencialista preparado para a explosão nuclear. Eu não lembro direito da série, mas faz tempo que eu vi isso aí. Mas tem um sobrevivencialista lá preparado para a explosão nuclear que ia acontecer em Los Angeles, se eu não me engano. É uma das referências mais bacanas de bunker que eu vi em séries, de bunker civil mesmo, assim. Você percebia que não foi sei lá, golpe de estúdio, não. Elas chegaram realmente num bunker civil ali, porque o negócio estava bem preparadinho, tinha todo tipo de arma velharia, inclusive ele dá um revolvinho bichado pra ela, levar embora lá, e ela se mete mais um monte de encrenca de novo. Ô, família do caralho pra se meter em encrenca, mas tudo bem. O prepper arma ela, dá um kit pra ela sair, literalmente um kit de 72 horas, lanterna, comida liofilizada, tudo, e ela sai lá e enfrenta o deserto até chegar na rodovia e arrumar mais encrenca. Essa foi uma das grandes referências de bunkers que eu vi. E já que eu toquei no assunto de bunker, a gente vai falar sobre um outro filme de bunker que também é muito legal, saindo agora um pouco das séries e dos EDCs. Vamos para um filme que eu achei muito lindão, que mostra para muita gente o que é a vida isolada num bunker. Se chama Rua Cloverfield 10. E talvez eu dê alguns spoilers aqui, se você não assistiu ainda, vai assistir. Eu gostaria que, se você for assistir esse filme, que você preste atenção na vivência deles dentro desse bunker, né? Lá tem um cara que muita gente já viu falar que parece comigo, embora seja muito mais bonito que ele, um tiozão que montou um bunker subterrâneo na casa dele. Quando tudo começou a dar zica lá, ele entrou para dentro do bunker
E durante a fuga dele, ele acertou uma menina e essa menina acabou acordando dentro do bunker, maluca, né? Eu não vou contar o final do filme para vocês, porque não faz muito sentido. Mas uma parte muito interessante foi da vivência lá dentro, né? De como ele montou aquilo, de como aquele bunker desse filme foi bem montado mesmo, né? Ele se preparou literalmente com passatempo, com muita coisa, muito livro, muita tranqueirada para ele ler. Inclusive aparece mais isso do que os estoques de comida e água dele, tá? Se vocês forem olhar, assistir o filme, vocês vão reparar isso. Tem muito passatempo, tem muito coisa para se fazer lá dentro no período de confinamento do cara. Vale muito a pena vocês verem como é a rotina de um bunker. E uma vez, algumas lives atrás, eu vim falar das 3 especialidades para vocês, que eram de médico, de faz tudo, né, de reparador, de engenheiro, né, na área de engenharia, e de cozinheiro, de logística, basicamente. E você vê tudo isso funcionando ali, né? Você vê todas essas 3 habilidades funcionando para quem está num confinamento completo lá dentro. E é interessante que, voltando a essas 3 especialidades, você também vê isso nos outros filmes, né? Quase todas as tropas de elite, filme de guerra que vocês vão ver que tem um médico ali, o engenheiro, seja ele de comunicação ou o cara que faz as gambiarras todas, e você vai ver que também tem um médico ali. Então, todos eles têm, desde o suprimento até o coisa. Então, essas 3, na minha opinião, são as habilidades principais, e em todas as séries, basicamente, você vai ver os grupos ou as pessoas usando essas habilidades. Na Cloverfield, no Cloverfield 10, eu esqueci o nome do cara, não sei se é Frank ou alguma coisa desse tipo, ele salva a menina, ele faz uma baita estrutura de medicina lá para a menina no começo, onde ele consegue consertar a menina mais ou menos lá. Então você percebia que ele tinha habilidades de socorrista, vamos colocar assim. Você percebia que ele tinha algum traquejo na parte de armazenar comida e construir a parte logística, e ele conseguia arrumar as coisas que quebravam lá dentro. Ele também se preocupou bastante com o efeito psicológico do confinamento, que foi oferecendo jogo de tabuleiro, livro, enfim, tinha de um tudo lá dentro. E por mais que você faça uma juntada de livros enorme na sua casa, é muito difícil você ler bastante coisa, ler tudo, né? Então esse cara conseguiu criar um bunker ali muito racional para esse filme. Vocês vão ver que é totalmente diferente do abrigo de bomba do Jack Bauer lá, que o cara só saiu jogando coisas lá dentro, então ele estava praticamente dentro de um lugar cheio de ferramentas, com uma caminha jogada lá, onde ele podia ou não ficar. Já o bunker do Frank, eu não lembro se o nome dele é Frank, depois vocês me corrigem aí. Era muito bem estruturado, com sala de entrada, com passagem, portas duplas, enfim. O cara estava muito bem estruturado dentro daquele bunker. E o que é a vida dentro de um bunker, né? Você nota muito bem ali que qualquer um conseguiria viver ali. Qualquer um consegue viver ali. Qualquer pessoa, em quase qualquer condição, conseguiria estar dentro de um abrigo desse tipo e selado para sobreviver. Tá? Então, muita gente, quando pensa em estruturas defensivas, acha que todo mundo é Jack Bauer, e não é, né? O Frank, o rapaz lá, ele mostra muito bem que um tiozão, tipo eu, assim, consegue sobreviver tão bem como qualquer outro se ele tiver a estrutura muito bem feita. E esse filme, Rua Cloverfield 10, dá uma boa ideia do que é isso. Não que eu esteja gostando do enredo desse filme, que eu achei péssimo, eu não curti, assim. Eu não gosto quando um filme deixa o sobrevivencialista como o pirado da história, ok? Eu realmente não gosto. Eu acho que podia se trabalhar um pouquinho melhor essa questão do sobrevivencialismo, porque o sobrevivencialismo tem o potencial de ajudar muitas pessoas. Se as pessoas estivessem preparadas, camaradas, elas saberiam lidar muito melhor com os seus problemas, ok? Vamos continuar. Ao contrário totalmente desse filme, o contrário, literalmente o contrário, tá? Vamos colocar, lembra que eu falei lá no começo que existem os preppers e os sobrevivencialistas? Lembra disso? Pois bem, eu assisti esse filme e falei assim, bom, dentro da classificação que muitos brasileiros fazem, aqui no Brasil só, fora não é assim não, aqui no Brasil faz, esse cara é um prepper, né? Ele é um super prepper. Ele é o cara que, sei lá, comanda tudo aí.
né, que faz tudo certo, que fez a preparação perfeita, construiu o bunker perfeito e tá garantidão lá embaixo, e ele não precisa ser o Rambo para ele sobreviver dentro daquele lugar, concorda? Então, esse cara está muito bem garantido. Se vocês puderem alugar, ou assistir, ou achar em algum link aí, pode botar aí nos comentários para a galera poder assistir esse vídeo, que eu sei que tem vários sites aí, eu já vi esse filme, eu consegui alugar na locadora, tá? Mas eu sei que tem para vocês assistir, chama Cloverfield 10. Ao contrário dele, eu assisti um outro filme, inclusive, eu acho que esse filme tem no YouTube, tá no YouTube, quem me mandou um link, é um filme muito legal, muito massa mesmo, que mostra o outro extremo da moeda, mostra o que é na concepção de muita gente um sobrevivencialista, e esse filme se chama Capitão Fantástico. Vocês já assistiram esse filme? Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo aí, muito obrigado. Se vocês quiserem compartilhar a live, senta o dedo no botão aí, bota para compartilhar para as outras pessoas virem assistir também. Eu não lembro o nome do ator, mas é o Aragorn, do Senhor dos Anéis, que faz. É animal, é um filme muito animal. Eu sei que no começo muita gente vai torcer o nariz porque o cara é um tipo comunista, assim, ele é um petista extremista, eu acho, ou alguma coisa desse tipo. Ele é um ser humano de esquerda, totalmente, ok? Desconsiderando o fato dele ser um ser humano de esquerda, mas aí julguem vocês da forma que vocês quiserem a postura dele, vale muito a pena vocês assistirem esse vídeo, porque eu vou dar uma síntese, e lá vem spoiler de novo, desculpa se eu estragar a coisa de vocês. Um casal que se muda para o meio do nada, no meio do nada mesmo, com uns 6 ou 7 filhos, alguma coisa assim, 5, 6, 7, sei lá, não lembro direito. E desde da mais tenra idade, eles começam a treinar os filhos para viverem, não só viverem, mas para enfrentarem o mundo, a verdade do mundo. Então, desde o pequenininho até o maior, essas crianças seguem uma doutrina praticamente militar, guerrilheira, alguma coisa assim, certo? As causas não importam muito, se vocês não tiverem tanto preconceito, né? Mas é muito interessante porque ele levanta vários conceitos, como a educação em casa, por exemplo. Os filhos deles são muito mais educados em termos de escola, na casa deles com eles, do que na rua. A criança, os jovens e as crianças têm treinamento de combate, para vocês terem uma ideia, combate com faca, combate com bastão, eles escalam, eles caem, e em alguns momentos o pai fala, aqui não tem resgate não, neném. Aqui eles são um negócio assim, os dois filmes, né? Tanto o Cloverfield 10 como o Capitão Fantástico, eles não são sobrevivencialistas Nutella não, tá? Só pra vocês saberem, eles são sobrevivencialistas cascudos. E nesse filme ele mostra essa relação. Eu acho que o mais interessante disso é mostrar como, sim, o cara conseguiu a autonomia dele, ele realmente conseguiu a autonomia dele, mais ou menos, ele conseguiu viver afastado, ele conseguiu tirar os filhos dele daquela vidinha de videogame, de televisão, das culturas em massa. Inclusive quando os filhos dele encontram com os primos, é sinistro pra caramba. Ele fala a verdade para as crianças, eles são crianças raiz, eles não são crianças Nutella. E ele joga realmente bem pesado no treinamento das crianças, ele prepara elas para o mundo, ele obriga as crianças a roubar, entre outras coisas, mas no sentido de roubar para sobreviver, e luta anticapitalismo, luta antissistema e tudo mais. Mas no final ele fica bem claro que essas crianças não vão voltar para o mundo numa boa. Não vão, elas não voltam mais para o planeta numa boa, para a sociedade numa boa, que a sociedade não está preparada para a gente assim. Então ele tenta desde o começo se preparar e preparar as crianças para viverem numa sociedade, para sobreviverem. Ele forma sobrevivencialistas ali que vão viver isolados, não pessoas que vivem em sociedade.
tá? E ele mostra muito disso daí, de como é possível viver por baixo dos panos. No começo, ele vai lá e ele troca algumas coisas que ele faz, que ele produz por dinheiro para conseguir as coisas próprias, mas aí tem um outro enredo na história que eu não vou distribuir aqui, mas ele deixa bem claro que tudo tem um preço nisso daí. Ele consegue realmente montar um sistema de ensino em casa muito eficiente. O filho dele passa em 50 universidades lá. As filhas falam não sei quantos idiomas. Enfim, as crianças, é bem interessante, muito interessante mesmo para vocês assistirem. E é um extremo totalmente diferente do Rua Cloverfield 10. Eu não sei se o ator, o cara que fez a Estrada, na verdade, ele fez a Estrada também, é o Aragorn do Senhor dos Anéis, eu não lembro o nome dele, né? Viggo Mortensen, alguma coisa assim. É um filme muitíssimo forte, no final é até meio emocionante, assim, vai ter muito marmanjo chorando depois que vocês assistirem, não assistam com suas esposas porque elas choram mesmo, tá? Mas é uma concepção muito interessante, você percebe que você não vai conseguir fazer uma preparação, ou você não vai conseguir levar as crianças totalmente fora do mundo, e que você também não vai conseguir viver totalmente fora do mundo, mesmo que você tenha o esquema perfeito. E nos dois filmes, tanto no Rua Cloverfield 10 quanto no Capitão Fantástico, eles têm esses esquemas muito bem montados, e você vai perceber que nenhum deles é a prova de falha. Eu acho que essa é a maior lição que a gente consegue tirar desses dois filmes que eu quero comentar hoje para vocês, ok? A primeira é o efeito da montagem do bunker, né, do rapaz lá, que é muito interessante, é muito bem estruturado, tá? E o segundo é a estrutura montada pelo pessoal do Capitão Fantástico, que é uma estrutura toda familiar e tudo mais, que também é muito interessante. Muita gente vai ver nesse seriado alguma coisa do tipo A Grande Família do Alasca, só que aquele Grande Família do Alasca são pessoas mais simples. Esses não, esses são tipo PhDs montando coisas assim. E isso é muito interessante. Eles não são só caipiras, eles são caipiras com PhD nas costas, com faculdades nas costas. Então vale muito a pena você dar uma olhada nisso. Esse filme está no YouTube, tá? Ele está no YouTube e é fácil de vocês assistirem. Eu assisti por lá também, me mandaram o link, eu assisti por lá. Eu achei incrível o filme, incrível. Vale muito a pena você assistir. Eu ia falar de um outro filme também aqui, de preparação, que seria uma linha do meio disso daí, mas eu vou deixar esse filme para a próxima, porque vale a pena que vocês assistam esses filmes e possam discutir aqui. Eu gostaria demais da participação de vocês nesse vídeo. Eu gostaria de, primeiro ponto, o primeiro ponto que a gente discutiu foi o ponto das lives, no começo da live, né? Foi o ponto dos spies, tipo 24 horas, que mostra 3 tipos diferentes de preparadores, vamos colocar assim. Primeiro, o preparador GMD, que é Grey Man Directive, aquele preparador das sombras, aquela pessoa que vive embaixo do pano, de perfil baixo, que mostra aquele BOB baseado em grana, arma e alguns utensílios. O outro, que é o que se retirou da sociedade e foi viver no mato para sempre, e a estrutura que ele montou lá, as coisas que ele criou lá são muitíssimo interessantes, vocês vão ver. E o terceiro é o preparador do bunker mesmo, aquele cara que montou placas de aço em volta e se preparou para fazer. Eu acho que essas 3 dicas aí mostram 3 tipos de pessoas totalmente diferentes. Eu gostaria demais de saber as impressões de vocês. E também, na questão do GMD, quanto seria esse dinheiro que o cara precisa para poder se manter durante uma crise, né? Geralmente o dinheiro do mês não dá, só para vocês saberem. Eu já fiz essa conta. Se eu tivesse que sair, alugar uma casa, pagar 3 aluguéis como fiança numa outra cidade, eu não teria grana para fazer isso. Então eu acho que isso é totalmente fora para a maioria das pessoas.
entra um aspecto muito interessante, que é o fato de você ter valores guardados dentro da sua casa e não confinados em banco ou presos num cartão de crédito ou coisa desse tipo. Né? Uma coisa que eu sempre falo, coloque algum valorzinho na sua BOAB, porque você pode precisar. Num determinado momento, você tem que sair daí, pegar um táxi, sabe Deus onde, você pode achar alguma coisa funcionando, ok? Falou do filme A Estrada. O filme A Estrada é pós-apocalíptico, né, cara? É um negócio muito... muito pós uma mega explosão fodástica, né? No filme ele tá lá no começo do filme, ele tem preparações, ele conseguiu se preparar e tudo mais, mas eu acho que a segunda ou a terceira cena do filme, ele ensinando o filho a se matar com um tiro na boca. Eu achei aquilo pesado pra caramba de início. O filme é um filme bem pesado, bem pós-apocalíptico, muito bem feito, na minha opinião. Eu gostei mais da Estrada do que filmes como Livro de Ellie e outras coisas assim, desses pós-apocalípticos. Agora, pra mim, o melhor pós-apocalíptico que existe é Mad Max, o último, é muito animal Mad Max. Tem alguém que me pergunta toda vez aqui como se preparar morando de aluguel. Toda live entra a mesma pergunta, não tem diferença de ser preparador morando com casa própria ou morando de aluguel. Não tem. Até onde eu sei, eu morei de aluguel minha vida inteira. Você vai lá, se você tem um problema na sua casa, como por exemplo um muro baixo, você chama o inquilino é quem paga o aluguel, né? Você chama o dono da casa e fala, olha, essa casa está com um muro muito baixo, está dando problema, precisa consertar. Você vai lá e manda erguer o muro e desconta do aluguel. Você paga e ergue e desconta do aluguel. Qual é a outra coisa que você precisa? Você não vai poder, por exemplo, fazer armário embutido na casa do cara. O cara não vai atender, mas se você tiver questões críticas na sua casa para você consertar, com certeza, provavelmente, o dono da casa vai permitir que você faça. Melhorias sempre são bem-vindas, é só você negociar. Agora, de resto, ter um estoque de comida, ter uma lanterna, ter um kit 72 horas, ter um lugar para você guardar suas coisas e estar em segurança, não muda nada se você mora de aluguel ou se você mora numa casa. O que você não vai poder fazer é provavelmente construir um bunker como eu fiz. Agora, se não tem diferença nenhuma de quem mora de aluguel e de quem não mora. Você vai ter que negociar um pouco mais. Tá? Inclusive tem muita gente falando hoje em dia que é muito mais vantagem você viver de aluguel do que você viver numa casa, né? Você não está tendo desvalorização nenhuma no imóvel. Amanhã depois você vira as costas e sai daí. E acabou. E vai morar num outro lugar. Essa é a sua vantagem. Agora quem tem uma casa própria e não tem grana para reformar, aí sim tá ferrado. Uma das que eu não vi quem foi que postou também. O cinema também faz isso. Quem está minimamente preparado geralmente sobrevive. É basicamente isso mesmo, né? Basicamente isso. E geralmente quem está minimamente preparado é o personagem principal, né? Sempre mais preparado que os outros. Você tem que saber diferenciar bem o que é fantasia, ficção, do que é real. E isso é interessante no Cloverfield 10. Isso é interessante. Quando a gente fala de conhecimento, muitas vezes, a gente está direcionando coisas, ok? A gente tá imaginando pela nossa concepção. Se você for ver o Capitão Fantástico, por exemplo, o cara é um foda mateiro, mais caipira, mais fora da civilização. Só que o cara do bunker, ele também tem um puta conhecimento. Se você for ver o que ele construiu, a estrutura que ele montou, eu acho que é um conhecimento mais direcionado. Eu acho que essa é a diferença real da coisa toda. É um conhecimento mais direcionado, tá? É literalmente isso. Você vai ter conhecimento direcionado para um lado e conhecimento direcionado para o outro, mas que basicamente são a mesma coisa. Nos dois filmes você vai ver eles falando de medicina. No Cloverfield, a hora que ele cuida das pessoas lá dentro, que ele cura as pessoas, e no outro tem a hora que eles estão escalando, tem uma cena que a menininha começa a descrever quais seriam as lesões, os músculos e os danos que o rapazinho sofreria se caísse. Você percebe que eles têm um amplo conhecimento de medicina também. Na parte de comida, o cara do bunker tem um estoque animal preparado lá dentro, enquanto o outro está plantando, colhendo, vivendo mais autossuficiente em termos de produção mesmo, né? E o ideal seria a fusão dos dois. Lá na série o cara tem grana, então ele vai buscar um lugar que tem os recursos que ele quer, e se não tiver ele vai dar tiro para pegar. Então são três totalmente diferentes, mas que mostram que as especialidades estão ali coligadas, né? O importante é estar preparado, é ter um plano. Para muita gente alguns planos não funcionam, para outros os planos funcionam sim.
E eu acho que o interessante disso é você ter essas referências, né? Frederic Sanciel, vida em um bunker e em um veleiro oceânico. Sabe que você falou do veleiro oceânico? Você sabe qual foi o plano, um plano que rolou na Inglaterra na década de 80, se eu não me engano? Eu não sei se eu já comentei isso com vocês, onde eles explodiram, eles selecionaram algumas pessoas e levaram essas pessoas para uma entrevista para dizer o que essas pessoas que estavam em posição de tomada de decisão em algumas cidades, em algumas regiões, o que eles fariam se o Reino Unido fosse atacado com bombas nucleares, onde X cidades fossem explodidas, né? O que esses caras, prefeitos, caras da defesa civil, esses caras fariam num cenário como esse, quais as ações, quais as medidas que eles tomariam. E para descrever esse cenário, eles revelaram um único plano onde a família real, a rainha da Inglaterra, seria levada para um submarino num lago na Escócia. O bunker deles é um submarino em um lago, né, que é muito interessante. Então vocês imaginam que como seria que ninguém saberia onde eles estão, eles iam sumir do mapa, estando num ponto submarino dentro de um lago na Escócia ou alguma coisa desse tipo, né? Então essa questão do bunker é relativa, né? As pessoas vivem entrincheiradas, tem quem aguenta e tem quem não aguenta. No caso deles, do filme, foi muito bem estruturado para isso. O cara precisava ter o tempo passar. E engana-se quem pensa que não tem trabalho dentro de um bunker, só depois que você senta lá e vai ficar comendo e cagando o tempo todo. Não vai. Você vai ter bastante coisa para trabalhar no bunker, desde limpar fios. Você tem uma rotina exatamente como é a rotina de uma casa comum, ou até mais. Roberto Lima, em caso de colapso, poderíamos esperar colaboração de outros sobreviventes ou seria cada um por si? Se você tiver um grupo, você pode esperar sim. Depois você dá uma olhada e vê a live sobre grupos sobrevivencialistas, que foi muito interessante, de como eles formaram uma espécie de associação ou cooperativa para poderem se cuidar em situações como essa. Quando me perguntavam no começo qual que era a minha, não vi quem me postou isso, ele está falando que ele se preparava para uma crise econômica e de repente agora ele está se preparando em defesa, né? Quando me perguntavam desde o começo qual que era a crise que eu achava que mais tinha chance de acontecer, eu sempre falei que foi a crise econômica. Por quê? Quando os americanos criaram aquela sigla SHTF lá, Shit Hits the Fan, a merda bateu no ventilador, existem algumas que jogam para todo lado. Se você tem um evento como a greve da polícia, por exemplo, você vai ter tudo paralisado, banco, loja, comércio, tudo paralisa, a violência come solta. E cada vez mais a violência vai comer solta num cenário onde todo o sistema financeiro buga também. Tá? Só que tem um problema. Numa crise como a do Espírito Santo, que durou uma semana e alguns dias, por exemplo, ela tem opções de ser controlada. Tá? Aconteceu no Espírito Santo, mas o resto do Brasil, de uma certa forma, ficou mais controlado. Mas em uma semana, tudo voltou ao normal. Agora, a crise econômica, companheiro, não. Na crise econômica, não. Só você fazer o cálculo do tempo que as pessoas estão sem emprego, e já são 12 ou 13 milhões que eu vi essa semana. Olha o tempo, é muito mais difícil você botar um país de volta nos trilhos, passar uma crise como essa, do que você consertar um caso onde você joga o exército na rua e ele vai lá e dá conta. Tecnicamente, teoricamente, né, falando. Então, se a gente pensar por esse lado, a crise financeira ela é mais demorada. Ela é mais demorada e ela é mais encarniçada, vamos colocar assim. E ela gera um efeito onde tudo começa a bugar. Não sei se você está percebendo isso ou não. Se vocês não estão percebendo, ou se sou só eu, né? Se sou só eu. Eu acordo de manhã, geralmente na hora que os meninos vão para o colégio. Lembre que eu trabalho à noite, à tarde e à noite. Eu acordo de manhã, todo dia eu vejo notícias. Eu vejo alguns sites de notícia, UOL, Folha, Estadão, umas mídias que eu sigo, várias mídias que eu sigo, principais portais de internet e tudo mais. E assisto o jornal de manhã só para dar risada, porque eu não confio no Jornal da Globo, mas eu quero saber o que está acontecendo. E vez ou outra você esbarra em alguns índices, né, que você vai ver que a violência está aumentando. Quanto menos dinheiro, mais gente propensa a fazer merda vai ter.
os ladrões vão arrecadar menos, porque tem gente com menos dinheiro na rua, então eles vão se tornar mais violentos. As pessoas, no geral, começam a querer reagir mais, só que na hora errada. Porque quando teve o desarmamento, a campanha do desarmamento, todo mundo foi lá, meia dúzia de Zé Ruela, de retardado, de artista, o cara foi lá fazer pombinha com a mão, sabe? Fazer pombinha com a mão, assim, Instituição da Paz, de Globo, Cultura de Massa e tudo mais. E agora estão vendo que estão ferrados, que fizeram merda, e tem que consertar tudo. Só que ainda tem um monte de mitos em cima disso, é difícil de consertar. Eu acho que os estragos causados por uma crise financeira são mais longos, são mais duradouros e mais cruéis no geral, assim, mais cruéis no geral. O cara que tinha 10 milhões, ele continua com os 10 milhões hoje e ele continua vivendo exatamente como ele vivia, ok? O problema são os demais, as grandes massas que estão ferradas, as pessoas que estão perdendo tudo e tudo mais. Esse é o problema, ok? Nesse caso, por exemplo, fica mais difícil você ter algumas práticas de sobrevivencialismo e tudo mais, a violência aumenta, você acaba tendo mais probabilidade de tudo numa crise financeira, de tudo, desde, inclusive ficar sem comida por não ter dinheiro para comprar no final do mês, literalmente, não ter dinheiro para comprar no final do mês. Esse é um dos grandes problemas, luz cortada e tudo mais. E épocas como essa, a luz subiu pra caramba, no racionamento, principalmente aqui no Sudeste. Foi para as alturas e nunca mais voltou. Eu avisei isso. Eles vão subir a luz por causa da crise da água, a crise hídrica que a gente teve. Essa luz vai para o inferno, a energia vai para o inferno, de tão alto que vai ser. E não vai voltar para trás. Eles tiraram bandeira vermelha, bandeira verde, bandeira não sei das quantas. Só que a conta não baixou, ela continuou alta pra caramba. E continua massacrando o povo, cara. O cara hoje ganha um salário mínimo, não vive. Não, então ele fala assim, ó, gente, aqui em casa é banho até às 6 e desliga tudo e vamos dormir. É mais ou menos assim que se faz. Ele coloca a situação no país de uma forma que muita gente já entendeu. O governo é inimigo. O governo é inimigo do povo. No Brasil, o governo é inimigo. Na minha opinião, ele é literalmente inimigo. Sabe? Ele faz os governantes, o governo, ele toma ações para ferrar o povo mesmo. Porque ele sabe que não vai acontecer nada. Nos Estados Unidos, o cara fala: vamos desarmar a população. Ou seja, como que foi a última que eu vi lá, que eles queriam fazer? De registrar armas, não sei das quantas. Os caras já formaram milícia. Os caras já formaram não sei quantas milícias. Porque ele fala: vem buscar, vai morrer todo mundo. Foi isso que os caras falaram lá. Só porque o cara falou que talvez pudesse fazer. Só isso. Já falou: vem buscar, vem tirar de mim. Aqui não. Aqui você vai pegar governos como o de Minas Gerais agora, que está querendo proibir tesoura na rua. Esquece faca. Esquece isso aqui, quer ver? Isso aqui, ó, esquece. Não pode. Isso aqui é crime. Cidadão, pai de família que tiver com isso daqui vai preso. Então o governo é inimigo. Ele está querendo te desarmar, ele está querendo tudo para te ferrar. A verdade é essa. Imposto aqui é tudo roubado. Você acha? Olha o tanto de corrupção que veio desse mesmo governador aí do Espírito Santo agora, que na outra live eu falei que ele era socialista, e ele era, ele saiu, ele deixou de ser comunista para ir PMDB, grande bosta, né? O cara é puta de um corrupto, teve não sei quantos milhões de empreiteiras aí. E aí? Foi eleito, tá lá, e por que eles não pegam essa grana da corrupção dele para pagar a PM, dar logo, botar o Estado nos eixos? Não, ele é inimigo. Ele daqui a pouco vai chegar e falar: agora nós vamos desarmar todo mundo. Vamos, porque se tiver outro tumulto desse da polícia, olha, sabe? Não, é bem isso que vai acontecer. Eu falei na última live para vocês que os caras do Sou da Paz iam aparecer 2 dias depois que a polícia voltasse. E foi exatamente o que aconteceu. No outro dia eu vi uma matéria deles falando que tiveram 100 e tantas mortes por arma de fogo no Espírito Santo durante o tumulto civil, e isso era culpa do armamento da população, de pessoas que não entregaram suas armas. Quem eles acham que vão entregar as armas? Os bandidos? É isso? O bandido vai lá e vai entregar a arma dele? Ele vai pegar uma arma e vai entregar? É isso? Você acha mesmo que isso vai acontecer? Vai entregar faca, agora vocês vão entregar suas facas táticas, vocês vão entregar... É isso que vocês vão fazer? Não?
Então, tá aí, é inimigo. O governo no Brasil joga contra o povo. E esse meu colega fala uma coisa que é bem real mesmo. Ele fala uma parte onde, se você estiver dentro do sistema, se você estiver agindo como uma ovelha, você vai se fuder. Você vai se fuder. O governo vai tirar teu dinheiro, vai te destroçar em impostos, vai acabar com o teu fundo de garantia, você não tem mais pensão, porque o FGTS está ferrado. Quando você, se quiser se aposentar, já não vai ter mais. Quer dizer, eu que tenho 40 e tantos já não vejo mais horizonte, imagina vocês, que são mais novos que eu. Tem um monte de gente prestes a se ferrar, o governo está se lixando. Ele está se lixando, ele joga contra. Ele vai deixar você morrer dentro da sua casa. Ele é a favor da impunidade. Hoje, o mimimi é notícia. Hoje, o mimimi é notícia. Eles estão dando mais importância para o mimimi. Lá vira notícia, o mimimi de não sei quem. O fato que é bom não aparece mais. É bem isso que está acontecendo. É bem isso que está acontecendo. Tá? E quando o Sou da Paz fez o materialzinho dele lá, o Sou da Paz, o outro ONG, sabe Deus lá das quantas, fez o materialzinho deles lá, foi uma das coisas que eles foram falar, era do moleque que estava tentando arrombar a FEBEM, a FEBEM não, Fundação não sei das quantas, lá para libertar marginal, e o soldado passou fogo nele, né? Atirou no soldado, o soldado matou. Nossa, olha lá o que as armas fizeram. Tentar libertar bandido na cara do exército, que achou que o exército ia fazer o quê? Lamber o menino? Não, meteu fogo, tá certo, tá certo. Hoje em dia, se você for uma ovelha, se você andar e não tiver preparo nenhum, se você não for lá e não fizer por você, ninguém vai fazer. Então é isso aí, eu vou terminar aqui, fazer aquele finalzinho para os vídeos do YouTube, né? Se você gostou, favorite e compartilhe. Não deixe de se inscrever no canal, sempre que possível. Aperte aí o sininho para obter informações, porque o YouTube está muito louco, ultimamente não manda informações para todo mundo. E a gente se vê na próxima live, terça-feira já, hein? Se possível. Se der, eu troco para sábado de novo. Eu espero que não, porque eu tenho que trabalhar. Mas, se possível, terça-feira, às 8h30, nós estaremos aqui novamente.